Ô Gil, eu queria que você falasse para o nosso telespectador sobre sua experiência de leitura. Quando é que começou? Tem algum escritor capixaba, algum escritor nacional, algum escritor estrangeiro que você gosta de destacar? Algum livro que você leu? A gente consegue, no âmbito de um todo, ler algumas coisas que estão mais em evidência, né? Principalmente. Mas nada melhor do que você pegar um romance antigo, não é? Pegar Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Que retrata a história do meu Nordeste, né? A luta do homem nordestino. Vidas Secas tem o personagem Fabiano, que é maravilhoso, né? Então, isso traz o sentimento da alma e do coração. Então, eu me pego muito a isso ainda. Eu sei. Mas nada impede de você também ler coisas que retratam o nosso momento. Apesar dessa literatura temporária que a gente encontra, né, Gil, é importante você ler os clássicos, né? Aquela literatura mais tradicional e tal. Com certeza, né? Eu acho que é a base de tudo. É a base, É a base de tudo. Você não consegue construir um edifício, por mais moderno que ele seja, sem que tenha uma boa imagem sólida dele. Ô Gil, como é que é a sua experiência de leitura? Você tira um tempo a cada dia? Você tira um tempo fim de semana para ler? Como é que tem sido? Você sabe que na labuta do dia a dia é muito difícil sobrar tempo. Para leitura. É uma correria terrível. Eu sei. Eu sou um homem de 65 anos de idade, que levanta às 6 horas da manhã e vou às 10 horas da noite. E quando você não está escrevendo alguma coisa, você sempre está voltado para alguma coisa do dia a dia. E o tempo para você ler, geralmente é os finais de semana, ou o dia que você tem aquela insônia normal da idade. Eu sei. Aí você para e diz, não, deixa eu ler um pouco para ver se o sono chega. Você terapia. Você é daquele tipo de leitor que põe um monte de livro na cabeceira da cama e deixa ali, vai lendo? Por aí. Aí todo dia você lê um pouquinho de um. Ou lê um pouquinho de cada um. De cada um você vai lendo. Ou os livros ficam espalhados pela casa. Exatamente. Não, sempre é organizado, organizado. Porque até se deixar espalhada, a minha patroa... Que tem o cuidado com a casa. Ela não vai gostar, ela não vai gostar. Tem que ter organização. E a sua prática de escrita, Gil, como é que você tem feito? Você se isola em algum lugar? Olha, professor... Você escreve na praça pública? Como é que é? Eu escrevo onde eu estou e chega a inspiração. Ontem eu estava lá na gráfica, que eu sou sócio com um colega de uma gráfica de audiovisual, lá em Laranjeiras, e estava na gráfica e me passou um pensamento sobre Chico Prego. Me veio na mente aquele momento que Chico Prego teve aquela sensação de vitória, de liberdade. Para os que não conhecem a história do Chico Prego, foi um dos líderes da Revolução dos Queimados, lá no município da Serra, e me veio como foi a sensação que ele teve de receber aquela promessa de que, logo após a construção daquela igreja, ele e o seu povo, que era descendente, filhos de escravos, qual foi a sensação que ele passou? Ponto, a igreja está pronta e agora nós estamos libertos. E naquele momento ele saber que a liberdade era uma liberdade espiritual e não física. Que revolta bateu dentro do peito desse homem? Então, ontem eu fiz uma poesia... É que eu ia perguntar, que relação que você fez disso para esse momento ontem? E nesse momento me veio, eu comecei a jogar num papel... Saiu uma poesia até relativamente gostosa, que no momento, infelizmente, eu não recordo, porque seria impossível recordar tudo que se escreve, mas futuramente, quando aqui eu voltar, eu trarei e te mostrarei. Ô Gil, muitos escritores com quem a gente conversa, eles normalmente, a inspiração muitas vezes vem de um histórico de leitura e de experiências de vida que o escritor já traz consigo. Com certeza. Não sai do nada. Seria mais ou menos isso? Essa experiência, ela é muito relativa, né? Eu, pelo menos, quando eu escrevo minhas músicas, ela está focada ou no momento em que você está vivendo, ou num caso que está acontecendo com alguém,
né? É a separação do casal, é a dor do coração, é a saudade da terra querida, é a beleza do mar. Alguma coisa que te emociona. Alguma coisa que chega ao coração e que me emociona. Né? Então você vai e escreve a respeito daquele assunto da qual você está no momento presenciando ou vivendo. Além do Fabiano de Vidas Secas, Gil, tem algum personagem de outro livro que é um destaque para você? Rapaz... A história do Fabiano sempre me tocou muito. Eu já li Vidas Secas várias vezes, né? Não, aquele livro... ele, a mulher dele, a cachorra e o filho 1 e o filho 2, né? Filho 1 emocionante a história. A história é uma história de sofrimento, mas que se reproduz hoje em dia também. Com certeza. Se você parar e ler Vidas Secas, você vai ver que a história que Graciliano Ramos quis lançar ali, aqueles personagens vivem hoje. Parece uma premonição aquilo, vivem hoje. Né? Hoje eu sou nordestino, né? Sou de Pernambuco, da cidade de Garanhuns, e se você hoje for às minhas origens, você vai ver o nordestino fazendo aquilo que Graciliano Ramos, né, falou em 1938. Em 1838. Foi a primeira edição do livro. A seca do Nordeste continua. O sofrimento do homem continua. A retirada desse homem da terra natal em busca de dias melhores continua. A mulher sofrendo continua. A gente vive hoje. Chega e me emociona. O livro, Gil, emociona por quê? Porque retrata a história contada no livro. Retrata a minha vida. Tem a ver com sua relação pessoal. Eu sou um retirante. Eu sei. Eu sou retirante e me orgulho de ser retirante. Hoje eu diria para você que o Espírito Santo é a minha segunda terra natal. Me orgulho de ser hoje capixaba, cidadão capixaba. Esse envolvimento seu com a literatura, Gil, é importante por quê? Por que você se envolveu com literatura? Pereira, eu acho um homem sem literatura é um homem sem história. É um homem sem história e um homem sem história é um homem sem pátria. Um homem sem pátria é um homem sem fundamentos. Eu acho que a literatura é tudo na vida de um ser humano. Deveria os órgãos, deveriam os nossos governos implantar dentro da rede oficial de ensino momentos para que os alunos convivessem com esses escritores falando sobre literatura. Não só sobre a história do Brasil, não só sobre a história do mundo, história antiga, história de Roma, fantástico. Mas você precisa conhecer a história da sua vida, a história do seu município, a história do seu estado, a história da terra onde você nasceu. Inclusive, Gil, além de todo esse processo histórico que é importante ser resgatado, as histórias contadas nos livros nos permitem conhecer a vida de vários personagens que podem ser comparados com vidas de pessoas na vida real. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Né? Isso hoje, serve de referência até para referencial forte. Um referencial. Muito forte. Né? Você pega uma criança hoje, uma criancinha de 8, 9 anos, e dá um livro de Pinóquio para ela ler. Aí ela vai ler que Pinóquio era aquele que não falava a verdade, falava mentira e o nariz cresce. Qual é a diferença do hoje do homem para Pinóquio? Que o nariz não cresce. Mas o homem continua mentindo. Faltando com a verdade. Isso tá, os políticos estão aí falando isso. Que se o nariz crescesse, ia ter gente que não conseguia andar. E por outro lado, tem personagens que mostram para a criança, mostram para a gente que compensa falar a verdade. Que compensa falar a verdade. E a verdade, doar quem doer, ela cabe em qualquer lugar. A verdade, ela te protege muito mais do que a mentira. Não tenha dúvida. Ô Gil, sabe que é um prazer ter você aqui no programa Assim para a Literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente finalizar esse encontro, Gil, do seu livro Pétalas de Rosas. Pétalas de Rosas. Esse livro, ele traz uma poesia muito profunda. Esse livro foi escrito
voltada para a natureza, valorização da mulher, valorização de um ser que até hoje eu acho que é o marco principal da natureza, é a mulher. E hoje vivemos o século XXI, já quase nos meados desse século XXI, e a mulher ainda é tratada como objeto. Falta os homens a valorização desse ser tão sublime. E este livro, ele fala muito sobre essa beleza da mulher. Além de exaltar muito o mar, a lua, o amor, as coisas belas que Deus nos deu para a natureza. E o disco, Gil? E o disco é o oposto. Né? O disco é uma mistura brasileira, onde vem vários ritmos, vem do forró pé de serra, a valsa, ao baião, ao bolero, enfim, é uma mistura de ritmos brasileiros, gostoso de se ouvir, né? Onde eu destaco aqui a música de número 15, que é a música que fala sobre o Rio São Francisco, né? Que é um presente de Deus, não só para os nordestinos, mas também para os mineiros norte de Minas. Exatamente. É. Né? A Ibirapora é uma cidade que a música também exalta, o Rio da Integração Nacional. E essa música fala sobre o Chico, que também foi transformado em poesia, né? E foi... O velho Chico? O velho Chico, isso, que desabrocha igual uma rosa. Isso. Né? Ô Gil, quero agradecer pela sua disponibilidade de vir a Linhares, né? Bater esse papo super agradável com a gente aqui no programa Sim para a Literatura.